Deus. Essa semana, eu vou contar o que aconteceu comigo essa semana, porque eu acho que tem a ver com o que vou ministrar. Essa semana eu fui convidado para participar de um culto. O missionário Alexandre ligou em casa e disse assim: hoje eu vou ministrar na Assembleia da Belém, ali descendo a Aquário. E ele falou assim: vai lá para adorarmos juntos. Eu falei: então eu vou. O pastor não estava em casa, ele foi viajar, toda segunda-feira ele viaja, só volta na terça ou na quarta. E ele voltou na quarta-feira e eu falei assim: não, Alexandre, eu vou. Falei para ela: hoje nós vamos num culto. Aí ela pegou e falou assim: que culto? Eu falei: vai vir o pastor de fora e o Alexandre vai ministrar o louvor. Falei: vamos. Chegamos lá, havia várias pessoas de outras igrejas. É um culto que ele está fazendo durante a semana de segunda-feira, o qual ele convida outras igrejas também para participarem. E deu que nós fomos. Ele convidou alguns irmãos e eu fui convidado pelo missionário Alexandre. Estávamos no culto, o louvor foi uma bênção. Eu fui tocada pelos louvores, adoramos, nos colocamos diante da presença de Deus. Foi uma bênção o louvor. E passou-se a palavra do pregador e ele começou a pregar. E ele começou a falar, e ele foi falando, e eu tentando entender o que ele estava dizendo, e uma hora parecia que a mente ia para um lugar, outra hora a mente ia para o outro, e eu tentando, porque depois que, não sei se você percebeu, eu tenho muita dificuldade de guardar agora. Depois que eu tive Covid, a minha mente não funciona como funcionava antigamente, eu não guardo mais as coisas. Então eu tenho problema de esquecimento, às vezes eu esqueço coisa que eu não tinha, então eu dou uma esquecida. Às vezes letras de canções apaga, vinha aquele apagão. Eu estava conversando com a Silmário, foi no culto que teve lá, o Fernandinho veio adorar, no culto da cidade. Eu comecei a conversar com ela e queria falar o que eu tinha entendido. Nós estávamos falando sobre a palavra, me deu um apagão. Eu falei: Silmário, eu não consigo continuar a conversa. Me deu um apagão. E eu não conseguia ir, a mente não ajudava. E eu pedi muito a Deus, falei: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude nisso, porque eu parei de ir. Às vezes o pastor falava: você vai pregar hoje? Eu falei assim: eu não consigo guardar, não estou conseguindo guardar mais. E eu comecei a orar a Deus e falar com Deus: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. A minha mente, ela não está me ajudando mais. Alguns esquecimentos, algumas coisas. E eu estava no culto, e sentado no banco da frente, porque eu não gosto de ir na igreja dos outros, sentar no fundo, só se a igreja estiver cheia. Eu gosto de sentar na frente. Eu sempre sentei na frente desde a terceira igreja. Banco, para mim, tem que ser na frente. Eu não gosto de pessoas passando, não me tira atenção. Então, cheguei na igreja, seja na igreja de quem for, eu vou para o primeiro banco. Às vezes as pessoas ficam com vergonha, né? É sempre melhor sentar no fundo. Eu não, eu prefiro o primeiro banco, porque toda a minha atenção vai para quem está na frente. E eu sentada bem na frente, e o pastor ministrando a palavra, e ele falava, e eu pedindo para Deus que Deus me ajudasse para eu poder entender. E ele foi ministrando, e eu falando com Deus: Deus, o Senhor está falando comigo? E ele ia falando, e eu falando com Deus: o Senhor está falando comigo? Porque eu preciso entender. O Senhor está falando comigo? Tudo isso que ele está dizendo é comigo que o Senhor está falando? E eu discuti com Deus, perguntando para ele se a palavra estava falando comigo do começo ao fim da ministração. E teve uma hora que o Alexandre estava atrás de mim e ele veio quase assim, batendo nas minhas costas: oh, glória a Deus, é isso aí, Deus, fala mesmo, Deus. E eu virei assim, eu falei assim: é comigo mesmo que o Senhor está falando, Deus? E eu não conseguia entender que Deus estava falando comigo. E o Alexandre falava assim: recebe aí. Ele estava falando recebe aí, mas ele estava falando recebe aí para mim. E eu tentando entender se realmente Deus estava falando comigo, porque eu não estava entendendo. Quando terminou o culto, o Alexandre chegou em mim e falou assim: olha, Deus falou com você do começo ao fim. E eu disse assim: menino, você acredita que eu perguntei para Deus no começo do culto, da palavra até o final, se era comigo que ele estava falando? E eu não estava entendendo, mas você foi confirmação para a minha vida. Sabe o que é interessante? Que eu aprendi com esse culto de segunda-feira? Porque muitas das vezes a gente acha que Deus só está falando com a gente quando a gente fica emocionado, quando a gente começa a chorar. Ah, Deus está falando comigo.
Porque a maioria das vezes, quando eu sou tocada e eu sinto, eu começo a chorar e eu não consigo conter as lágrimas. E eu começo a chorar mesmo, de verdade. E as lágrimas vão rolando. Só que o que aconteceu? Eu não chorei. Eu não estava chorando. Muitas das vezes nós ficamos emocionados. Deus não quer te emocionar. Deus quer falar com você, quer que você entenda, porque a emoção, ela passa. Você esquece. Porque a emoção é uma simples emoção. Você sentiu, você fica emocionado, você pula, você roda, você chora, se joga no chão. Mas não é emoção que Deus quer comigo, com você. E eu já estava perguntando para Deus, já fazia meses: é isso mesmo que o Senhor quer de mim? É isso mesmo que o Senhor quer? E eu ficava: Deus, o Senhor quer realmente? O Senhor está me liberando para ir? E eu não entendia. E eu falei para o Alexandre: vou te dizer uma coisa. Desde o começo dessa viagem, eu perguntei para Deus: o Senhor quer mesmo que eu vá? E eu não tinha resposta. O Senhor quer mesmo que eu vá? Eu estou fazendo a coisa certa? Eu devo ir para essa viagem? E eu não tinha resposta. Então, nessa segunda-feira, Deus falou comigo de uma forma diferente, o qual não me emocionou, e o qual eu não entendi que Ele estava falando comigo. E o Alexandre falava assim: Deus falou tudo com você. Porque Ele falava assim: eu estou te levando para o outro lado. Eu estou te levando para o outro lado para levar a minha palavra. E Ele falou sobre vaso, que há muitos vasos que não querem ser usados na mão do Senhor, e outros que sabem que vai doer, mas diz: eis-me aqui, Senhor, pode me usar. E Ele falava assim: olha, e o vaso teve que ser furado, e passava-se pelo caminho, e as águas que iam caindo nele, ia fazendo nascer flores. E o outro que não deixou ser usado, porque o mestre de obra precisava de dois, o lado no qual ele ia e voltava estava seco. Por quê? Porque o vaso não deixou ser usado. Ele falou assim: mas aquele que sentiu a dor, mas que deixou-se ser usado por Cristo, quando o mestre de obra fala assim: olha o caminho por onde você passou, a água ao qual você derramou, as sementes frutificaram, as sementes cresceram, as sementes deram frutos, e olha que lindo jardim que você plantou. E eu ficava: Deus está falando comigo, mas eu não entendia. Então, irmãos, que eu te digo, não vá pela emoção, porque a emoção é algo passageiro, e a igreja nos dias de hoje, ela se emociona muito, ela chora de emoção, mas não ouve a voz de Deus. E Deus não quer te emocionar, Deus quer tratar com você. E nessa mensagem do qual eu li aqui em Mateus, que fala: e ouvindo Jesus disse, retirou-se dali num barco para um lugar. Eu mandei você repetir aqui: Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dar-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aqui nós estamos falando da multiplicação de pães e peixes, o qual o Senhor Jesus pegou o barco, foi para o outro lado, e havia uma multidão que o seguiam, porque eles tinham fome, mas eles tinham fome da palavra. E aquela multidão começou a seguir aquele homem, que era Cristo, que estava falando do seu próprio reinado, do seu próprio reino, falando do seu Pai, falando de tudo aquilo que Ele queria que aquelas pessoas entendessem, que Ele era amor e que Ele era salvação para aquelas vidas, que é a pregação qual nós pregamos nos dias de hoje. Porque às vezes a gente acha que é difícil falar para uma pessoa que Jesus é amor, e que Jesus quer transformá-lo, e que Jesus tem uma nova história, que Jesus tem uma nova vida. Jesus Cristo estava pregando tudo aquilo que Ele é e o que nós pregamos nos dias de hoje. E aquela multidão começou a seguir. Só que foi caindo a tarde e começou a se escurecer. E os discípulos ficaram preocupados e disseram: Jesus, agora o povo veio e te seguiu, e agora o que esse povo vai comer? Porque esse povo está com fome, já faz horas que eles estão aqui, já faz tempo, horas que o Senhor está falando. Então foi o dia todo, e o povo seguindo a Cristo, sentados ali.
E os discípulos desesperados perguntando para Jesus, né? O povo está com fome. O povo está com fome, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Só que o interessante é que Jesus já havia feito. Porque ele estava falando de um reino. Ele já havia feito a parte dele. E Jesus chama a atenção deles dizendo assim: mas não seria vocês que teriam de dar de comer a eles? Porque aquilo que nós podemos fazer, irmão, Jesus não faz. E aquilo que eu e você não faz, ele faz. Ele, naquele momento aqui de início, que já fala que ele passou pelos enfermos e os enfermos foram curados. Ele falou e muitas pessoas ali se converteram. A palavra dele foi lançada, mas o papel de trazer o alimento não era de Jesus. Então ele diz assim: não, mas não seria mister, diz aqui. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão e deem-lhes voz de comer? Então não era papel dele, mas os discípulos achavam que ele, além de fazer os milagres, ele tinha que fazer cair pão no céu. E nós somos assim. O Senhor faz o impossível. E nós achamos que o possível, ele também tem que fazer. Ele não faz. Porque o possível quem faz sou eu e você. O impossível fica para Deus fazer. Mas o possível é você quem vai fazer. É você quem vai mudar a tua história. É você que vai caminhar para a casa do Senhor. É você que vai ajudar a sua família a se colocar de pé. É você que vai trabalhar e vai falar do amor de Cristo para aquele que está lá fora. É você. Então nós dependemos isso de Cristo. E não, Ele já fez. Ele fez na minha vida e na sua vida. Ele já fez o impossível. Porque eu posso contar sobre a minha vida e sobre a minha casa, sobre a minha família. Era algo impossível. Era algo difícil. Mas alguém se propôs a levar a palavra. E não foi um dia só. Essa mulher durou mais de um ano indo na minha casa. Todas as vezes vendendo Tupperware. Mulher aqui sabe que é Tupperware, né? Minha mãe até briga, que fala que eu levo e não trago de volta. E essa mulher naquela época, Tupperware era algo caro, né? Quando foi lançado. E tinha copo, tinha vasilhas, era tampinha, cada um tinha uma cor, e eram até umas coisas bonitas. Ela ia para vender Tupperware, na realidade, ela não estava indo para vender Tupperware, ela estava indo lá para evangelizar na casa. Então era algo que ela podia fazer, e ela fez. E ela fazendo isso, nos trouxe até aqui. Então, Jesus falou: mas não é mister que vão e deem-lhes voz de comer? Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Lá vamos nós dizer para Jesus: mas eu não tenho nada, eu só tenho isso, eu só tenho aquilo. Senhor, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Tipo, eles olharam e falaram assim: mas olha essa multidão, o que eu posso fazer com essa multidão? Eu não posso fazer nada. Se o Senhor é Jesus e já curou, então é o Senhor quem tem que fazer. Jesus olhou para eles: não, é vocês que vão servir. O que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos. Para a multidão seria algo impossível, mas para Jesus não. E muitas vezes você diz assim: mas eu não tenho nada. Você tem, porque nós temos. A viúva e o azeite. O que ela tinha? O azeite. Era pouco, mas ela tinha o azeite. E o que o Senhor falou? E o que foi falado para ela? Quando o homem de Deus chegou à porta da casa dela, e ela disse assim: eu não tenho nada. Eu não tenho nada, senão um pouco de azeite. Ele falou: então você vai pegar esse pouco de azeite que você tem, você vai pegar os seus filhos vai de casa em casa, e vai trazer vasos para dentro da sua casa. Você vai pedir emprestado, e você vai fechar a porta, e você vai derramar azeite. Vamos dizer que ela tinha um tanto assim
de azeite. Para aquele tamanho daquele vaso ali, ela tinha um tanto assim de azeite. Para o vaso maior. Pega para mim o vaso maior, fazendo um favor. E pode trazer os outros também. Então, para esse tanto de azeite, ela tinha esse vaso. Porque ele falou, pegue vasos. Então imagine, ela enchendo, com esse vidrinho, ela enchendo esse vaso, e o vaso se enchendo. Aí ela encheu esse vaso dela. Pode retirar ele daqui porque ele já está cheio. Aí os outros vizinhos tinham dois. Ela encheu este, encheu aquele. Aí trouxeram mais vasos grandes e foram colocando os vasos. Para quem não tinha nada, quando se termina os vasos, quando ela diz para os seus filhos, acabou, cadê os vasos? Aí eles dizem, acabou o seu vaso, o azeite então termina. Olha o que ela tinha. Ela não tinha muito, ela tinha pouco. E para outra viúva, o profeta chega à sua porta e diz assim, e fala para ela, me dá um pouco d'água. Ela oferece um pouco d'água. Mas quando ele fala assim, me traga um pedaço de bolo, ela diz, eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer para mim e para o meu filho e nós vamos morrer. Aleluia. Essa era a fé ao qual ela tinha. Só tem esse punhado. Não tem mais. Eu vou fazer para mim, para os meus filhos e nós vamos morrer. Foi isso que os discípulos quiseram dizer para Jesus. Foi isso que eles disseram. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E quantos mil alimentou? 5 mil. 5 pães e 2 peixinhos. E muitas das vezes nós falamos para o Senhor que nós não temos nada. Você tem. Algo dentro da sua casa, você tem. Algo dentro da sua vida, você tem. Ele te criou com muitas especiarias. Você tem. E muitas das vezes você acha que você não vai conseguir, ou você não vai fazer, não vai acontecer, minha vida não vai para frente, minha vida não transforma, minha vida não muda, mas você não coloca em ação aquilo que você tem. Aleluia. Irmãos, interessante que quem aparece com esse cesto e com esse peixe e com esses pães não é um adulto, é uma criança. É um jovem que está passando por ali. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Muitas vezes eu olho para mim e digo assim, Senhor, o que eu vou fazer, aonde eu vou, eu não tenho. Essa foi a minha oração e tem sido a minha oração até o dia de hoje. E aí eu falo assim, Deus, eu não tenho. E eu clamo e falo, Deus, eu não quero sair daqui e decepcionar pessoas contando com as nossas vidas e no momento de dificuldade eles contarem conosco e eu dizer, não tenho. Eu falei, Deus, não é isso que eu quero. E Deus começou a trabalhar em mim e eu comecei a ouvir a voz de Deus falando através de outras pessoas. E essa semana o pastor ligou para o pastor Carlos e disse assim, olha, tem um homem aqui na minha cidade, ele é jogador de futebol e ele está frequentando agora a minha igreja e ele gosta de fazer missões e ele disse assim, que ele vai com vocês porque ele quer abençoar vidas lá. Quinta-feira ele vai vir em casa, é um jogador de futebol aposentado. O pastor falou assim, olha, ele tem condições e ele gosta de fazer missões e ele disse que vai com vocês também. Eu não tenho nada,
Você pode dizer, eu não tenho nada, mas você conhece alguém que tem um alguém que pode fazer algo. E nós conhecemos um alguém que pode fazer todas as coisas, que é Deus. Talvez você ache que para você tem sido impossível, tem sido difícil, não vai dar certo, você não vai conseguir, mas Deus tem grandes coisas para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos aqui, você pode falar assim, mas o que tem a ver multiplicação com missão, tudo, irmãos. Nós estamos falando de multiplicação de pães, nós estamos falando de multiplicação de azeite, nós estamos falando de multiplicação de farinha. Deus é Deus que multiplica, que faz acontecer coisas que a gente não imagina e que a gente não espera. Há muito tempo atrás, na minha juventude, o Senhor me deu um sonho que eu não entendia. E eu discutia com meu pai, com a pastora Roseli, e falava, eu não estou entendendo o que Deus está falando comigo. Eu via que na época era a pastora Filocina, ainda era minha pastora, na sede. E no meu sonho ela separava pessoas. E essas pessoas, quando eram levantadas e se levantavam e iam para o fundo da igreja, elas estavam de roupas brancas. E eu não entendia. Eu falava assim, mas que sonho que é esse? Roupa branca. As pessoas se levantam e vão para trás de roupa branca. Ela separava pessoas. Passou-se um tempo. Eu vim entender que Deus estava me separando do ministério e eu não sabia. Deus já estava fazendo algo. E passou-se um tempo. Eu tive um outro sonho, o qual eu entrava dentro de uma casa. Eu ia para o fundo de uma casa. E disse que eu tinha uma bacia muito grande. E eu jogava pães para uma piscina enorme. E não dava para se ver a água, porque ela estava preta. E quando eu comecei a jogar os pães, começaram a pular e eu via que era muito, mas muito peixe. Mas muito peixe mesmo. E de repente, nos meus pés, eu vi uma poça. E aqueles peixes começavam a gemer, pedindo que eu desse de alimento para eles também. Não só para a piscina onde estava, mas para aquela poça que estava nos meus pés. E aí eu fiquei confusa. Eu falava assim, nossa Deus, mas eu não estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. Quando nós mudamos para o salão aqui do lado, eu imaginei, eu acho que vai ser agora que Deus vai fazer, vai trazer muitas almas. Eu acho que é isso que Deus estava falando no meu sonho. Quando nós descemos aqui, e lá não aconteceu, e quando nós descemos aqui e começamos a fazer a ação social, eu falei assim, eu acho que é agora que Deus vai fazer. E não foi. Mas quando eu fui chamado, e ele falou assim, e o missionário Walter falou assim, convido vocês para abrir uma igreja em Angola, vocês topam? Aí eu entendi, é agora que Deus vai fazer. Porque o que Deus estava dizendo para mim? Você vai lançar comida dentro da sua casa. A piscina era nossa, mas a poça não nos pertencia. Estava algo no chão. E eles gemiam. Era um gemido tão grande que cortava a minha alma. E aí aquela bacia tão grande, eu comecei a jogar e eles começaram a se alimentar, mas era muito. E eu não entendia. Hoje eu consigo entender. Aí você pergunta, você tem condição? Eu digo para você, não tem, com os meus olhos. Mas o Senhor está dizendo a mesma coisa que disse para os seus discípulos. É você que vai. É você que vai. É você quem vai fazer. Porque muitas vezes você olha para você e você fala assim, eu não tenho condições. Ou a idade já chegou. Eu já estou cansado. Eu não aguento mais porque eu já tenho tribulações, eu já tenho dificuldades, eu não tenho condições. Mas sabe, irmãos, quando você se dispõe, você se levanta para fazer, Deus levanta pessoas do outro lado para fazer acontecer na sua vida. Nós fomos para a reunião esses dias atrás, o pastor falou assim para nós, vê bem como vocês estão começando agora. Porque vocês vão ver o que Deus realmente vai fazer na igreja de vocês e na vida de vocês. E não foi só o pastor, porque o pastor Márcio, lá em Catanduva. Essa semana o pastor foi para Araraquara. Ele iria para Matão. Não, ele iria para a casa da pastora Roseli. E o pastor Fábio não estava lá. O pastor Renato falou assim, olha, vai para casa, então fica lá.
E ele foi para a casa do pastor Renato. Aí o pastor Renato falou assim: olha, os meninos vão vir para o culto, vem junto com eles. Chegando no culto, estava um pastor de fora que ministrou a palavra. E esse pastor, ele está com uma igreja, o pastor não sabia. No final do culto ele falou assim: pastor, você lembra de mim? Porque ele pregou na igreja quando nós tínhamos igreja lá em Rincão. E ele falou assim: nossa, eu lembro de você, pastor. Ele falou assim: olha, estou com uma igreja em Moçambique. Aí o pastor falou assim: ó, estamos indo para Angola também agora em outubro. Ele falou assim: você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e na sua igreja. Então, pela segunda vez, o pastor falou assim: você vai ver o que Deus vai fazer. Então, são promessas o qual o Senhor tem preparado não só para mim, mas também para você. Você faz parte desse ministério. Você está empenhado em fazer a vontade de Deus. E muitas vezes nós dizemos que não temos nada. Irmãos, o que é nada para você? Nada é nada. Você vai dizer para mim que você não tem nada? Você não tem uma casa, você não se alimenta, você não tem uma veste, você não tem trabalho? Mentira! Nada é nada para quem mora na rua. Não tem nada, não tem um teto, não tem uma veste, não tem uma comida, não tem nada. Isso é nada. Para você, você não vive do nada. Você tem grandes coisas na sua vida. Você tem grandes coisas que o Senhor colocou sobre as suas mãos. Então você não pode dizer que é do nada. Não, Deus tem feito grandes coisas. Mas esse Deus que multiplica também é um Deus que tira. Você tira aqui para mim? Ele é um Deus também que tira. Lá em Juízes, em Juízes 7:3, se alguém, se você puder procurar aí para mim, ler em voz alta, em Juízes 7:3. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Pode continuar? E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo a fazer-os descer as águas, e ali todos provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Pode continuar? Pode. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrareis, e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém. Esse Deus que multiplica, que fez vasos se encher para a viúva, que fez chover depois e a viúva não morreu, esse Deus que multiplicou pães e peixes para matar a fome de um povo, agora com Gideão, ele chama Gideão para uma batalha e ele diminui o povo, o qual Gideão tinha que lutar. Deus é interessante, porque ali ele precisava de uma multiplicação para ele poder fazer acontecer na guerra, para ele vencer. O que Deus faz? Não, você vai escolher, você vai mandar todo mundo embora e você vai ficar só com 300.
Aí você pode dizer assim: nós somos uma igreja pequena e não vamos conseguir. Deus conta comigo e com você. Glória a Deus. Ah, não vai. Não, Ele conta com você. Glória a Deus. Ah, mas se fulano estivesse aqui, não é fulano, ele excluiu fulano. Ele conta com você. É você que está na construção. É você que está no departamento qual Ele escolheu. É você que vai ver o céu se abrir no momento certo qual Ele fizer acontecer. Porque muitas vezes nós falamos assim: ah, mas eu não tenho nada, não consigo nada, nós estamos em pouco, será que nós vamos conseguir? Esse era o meu pensamento. E quando eu fui ler, e eu falei para o pastor, eu falei: que interessante, Deus não quer que outra pessoa alimente, Deus quer que eu e você alimente, mesmo não tendo, mas que eu e você faça. E aqui Gideão teve que lutar com os 300, e ele saiu vencedor. Então, esse Deus que faz maioria, também faz minoria, quando a gente acha que Ele vai mandar anjo, que Ele vai aumentar o exército, que Ele vai fazer, nossa, Deus vai mandar raio, mandar trovão. Quantas vezes a gente fica esperando, a gente clama, faz uma oração de 40 dias e acha que Deus vai fazer rapidamente tudo aquilo que a gente quer. Ele não faz assim, Ele trabalha completamente diferente. Ele, para dar um livramento, Ele coloca você dentro da fornalha primeiro, aí Ele começa a andar com você dentro da fornalha. Olha como é que Deus trabalha diferente. Ele não poderia impedir você de entrar na fornalha? Não, Ele deixa você entrar na fornalha e entra juntamente com você dentro da fornalha para mostrar que Ele é Deus. Ele deixa você cair dentro da cova de leões e fecha a boca deles e diz: não vai ter janta hoje, não vai ter almoço, não vai ter café, não vai ter nada, vocês vão ficar aí e o meu filho vai ficar aqui, só para me mostrar para esse povo que eu sou Deus. Então, e muitas vezes nós achamos que Deus não tem feito nada. Ele tem muitas vezes entrado com você em situações no qual você não tem percebido, mas Ele tem te guardado. Ele tem ali, né, como a galinha ajuda os seus pintainhos, Ele tem colocado você debaixo de suas asas. Ele tem te guardado, Ele tem te protegido. Então, quando Ele não multiplicar na sua vida, saiba que Gideão venceu com menos. Era só 300. E eles não tinham armas. O que eles tinham? O que Gideão tinha? Buzinas. Buzinas e cântaros e tochas. O que você faz com buzina? O que você faz com buzina? O que você faz com cântaros? O que você faz com tocha numa guerra? Você não faz nada. Porque em toda guerra as pessoas vão armadas. É tiro. Mas olha como é que Deus trabalha. E Ele venceu com os 300. E com buzinas, cântaros e tochas. Então você tem buzina, você tem cântaro e você tem tocha. Porque as armas do Senhor são poderosas em guerra. E não são as armas deste mundo qual você espera. Não vai acontecer do jeito que você quer. Vai acontecer do jeito e da forma que Ele quer. Glória a Deus. E nós não entendemos isso. E procurando e ouvindo a palavra do Senhor, quando eu estava lendo, e veio sobre a multiplicação dos peixes. O interessante, irmãos, é que quem encontrou aquele jovem com os pães e peixes foi André. E esse mesmo André, um dia, no início de tudo, ele serviu a João Batista. Ele foi o primeiro apóstolo do Senhor, o primeiro discípulo do Senhor Jesus. O Senhor escolheu ele primeiro. Ele já estava, e ele era jovem, ele era mais novo do que Pedro. E ele já estava no caminho do Senhor. E quando termina, né, aquilo que Deus tinha na vida de João Batista, ele começa a seguir o Mestre. E quando ele começa a seguir o Mestre, ele apresenta seu irmão Pedro para o Senhor Jesus. E Pedro, lá na frente, Simão, agora lá na frente,
vai ser colocado como pedra na presença do Senhor, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Você não sabe o valor que tem uma alma, porque André ganhou a seu irmão Pedro. Mas você olha para a pessoa e você acha que não vai mudar de vida. Você não sabe os planos que Deus tem na vida dessa pessoa. Nós não entendemos os planos que Deus tem na vida de uma pessoa. Pedro ganhou quantas almas numa pregação? 3.000 almas. André ganhou, ele ganhou com Pedro. Talvez você fale assim, não vou evangelizar ninguém, não vou falar nada para ninguém, não, vai que a pessoa não goste. Mas se você ganhar aquela alma ganhar várias vidas, você faz parte dessas vidas do qual essa pessoa ganhou. Hoje eu entendo, quando a Maria Helena ia evangelizar a minha casa, e todas as vezes eu digo que todas as pessoas que nós ganhamos no nosso ministério, a pedra principal é dela, porque ela ganhou a minha casa, ganhando a minha casa ela me ganhou, e hoje eu estou aqui diante da presença do Senhor e você está aí. Então é mérito meu, não é mérito dela que se esforçou, se pôs diante da presença do Senhor, e por onde nós passamos e pregamos o Evangelho, já vai fazer 20 anos que nós estamos no ministério. Essa mulher ganhou almas, e muitas das vezes nós cruzamos os braços e não falamos do amor de Cristo. Você é a pedra principal que o Senhor quer usar para que sobre outras vidas, ou talvez até sobre você, seja edificada uma igreja. Então não se cale em falar do amor de Deus, não se cale em insistir na sua família, porque você não sabe o que Deus tem para fazer ali. Muitas das vezes nós trancamos os braços e falamos, não vou fazer mais, não quero mais, não vou insistir mais. Deus tem algo grande a fazer em vidas, mas é através da sua vida que isso vai acontecer. Então virá sim a multiplicação, mas você precisa ter fé, porque essas pessoas precisaram ter fé para que isso acontecesse. E também pode haver que venha diminuir, mas entenda que mesmo diminuindo, você é vencedor, porque Deus deu a vitória a Gideão. Então, em situação alguma que você venha olhar para trás, mas se você venha olhar para frente, para o alvo, para aquele que te chamou e disse que você é filho, e todo filho foi dado o direito de gerar. Você precisa gerar. Você precisa dizer para o Senhor, Senhor, dá-me filhos, porque se o Senhor não me der filhos, eu morro. A minha oração, Senhor, porque ovelha, irmãos, vou dizer uma coisa para você, é ovelha quem gera ovelha. Pastor não gera mais ovelha. Eu gerava ovelha, apesar, nós trabalhamos para isso, em nome de Jesus. Mas quando eu era membra, apenas membra, a gente saía para evangelizar, para ganhar almas, para trazer para o reino de Deus, fazíamos visita, apesar que nós fazemos isso até o dia de hoje, mas o trabalhar é da igreja. Você como ovelha, você precisa gerar ovelha, porque nós como pastores cuidamos das ovelhas. Ontem nós fomos fazer um evangelismo lá em Itaiúva, e estava chovendo um pouco, estava muito frio. A pastora Rosana, eu falar a pastora Silmar, que sei aí. Silmar não quer ser pastora, não. Tá, a Silmar, a Débora Evelyn, eu, o pastor, a Elisângela, a Rosângela, o Júlio, o pastor Nilson, a pastora Bárbara e uma outra pessoa. E nós estávamos ali num vento, num frio. Mas pensa num vento e num frio e garoando. Mas tinha pessoas que foram até lá para receber algo de Deus. E a gente perguntava, que oração eu quero? Que oração eu quero? E eles estavam tudo ali, como sempre, mulheres. Por quê? Porque foi as mulheres que chegaram primeiro para ver se Jesus já tinha ressuscitado. As mulheres, né? Mulher. Recebe. Então, as mulheres estavam ali. Mas através da vida das mulheres, há uma transformação dentro da sua casa. Uma transformação na vida do filho, uma transformação na vida do marido. Tem que começar por alguém. Alguém tem que fazer a diferença dentro da sua casa. E aquelas mulheres estavam ali, recebendo oração. E ficaram ali do começo ao final. Primeiro elas estavam
falei, pastor, eu acho que a mulher tem oração, ele quer oração. Ele falou, vai lá então, pergunta para ela. Fui lá, perguntei para a senhora que oração eu quero. Pastora Rosana foi lá, orou, nós fomos, oramos, e aí convidamos ela para ficar mais perto. Ela ficou do começo ao fim, tanto ela quanto as outras mulheres. Existem pessoas que têm sede de ouvir a palavra de Deus e nós nos trancamos e guardamos para nós e não fazemos a diferença. Abre sua boca, começa a falar do amor de Deus. Nós não tínhamos o caminhão de jejum, então nós não passamos o caminhão, né? Pegamos uma caixinha da pastora Silmara, da Silmara, colocamos lá em cima do banco e soltava-se o som e ali nós ficamos. O som não ia tão longe, mas as pessoas que estavam ali ao redor estavam ouvindo a palavra de Deus, estavam ouvindo a voz de Deus. Irmãos, eu não sei de que jeito que você vai ganhar alma para o Senhor, mas de qualquer jeito você pode ganhar alma para Cristo. Você pode fazer qualquer coisa falando do amor de Cristo. Qualquer coisa bem feita, né? Não qualquer coisa, mas fazer uma coisa com dedicação, estou querendo dizer, e falar do amor de Cristo. E Ele vai honrar. Ganhe sua casa, ganhe sua família, ganhe seu vizinho, ganhe seu trabalho, mas faça a diferença em nome de Jesus. Porque Deus, quando você faz para alguém, Deus faz para você. Porque é assim. Às vezes nós passamos por dificuldades, por necessidades, né? E ficamos desesperados, mas estamos sempre fazendo para alguém. Quando nós menos imaginamos, Deus está resolvendo os nossos problemas. E eu agradeço a Deus por isso. Porque no momento de dificuldade, que nem eu estava pensando, como é que nós vamos fazer? Aí de repente aparece alguém e diz assim, eu vou junto com vocês. Alguém de condição financeira, que diz assim, eu gosto de ofertar em missões. Então, ele vai para ofertar em vidas, vai fazer a diferença juntamente conosco. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Já foi levantada a oferta, né? E lembrando que toda oferta que é levantada no culto de missões, irmãos, não fica para nós, vai para o pessoal agora de Angola, para a casa pastoral. Vocês viram do jeito que eles vivem. Não tem armário, não tem comida guardada, não tem nada. É o que aparece no dia, é o que eles comem. E agora, tudo isso é responsabilidade minha e sua. Orar por eles é responsabilidade minha e sua. Fazer a diferença agora é minha e sua. Mandar uma palavra é minha e sua. Porque às vezes eles ligam e falam assim, pastor, manda uma palavra aí pra gente. Entendeu? Gravar um vídeo e falar assim, olha, eu passei por uma dificuldade assim, mas eu venci. É isso que eles esperam de mim, de você, porque eles são um povo largado. Um povo que o governo não se importa se está vivo, se está morto, não está nem aí. Que passa por dificuldades e por necessidades, mas uma palavra que você der faz a diferença. Uma oferta que você faz e diz assim, olha, eu vou ofertar, vai fazer a diferença, porque vai colocar comida no prato deles todos os dias. Eu não sei se você viu, mas era um vídeo com três vasilhas de um lado e 3 vasilhas do outro. Todo mundo põe a mão, põe na boca, come, e as meninas lá do outro lado, os outros da turma aqui, e põe. Ainda minha irmã falou assim, nossa, é uma coisa assim, meio assim higiene, pode passar algo de um para o outro, mas é a necessidade que faz isso. Eu não vivo isso, você também não vive. Então nós não somos necessitados. Você come no teu prato todos os dias, você bebe no seu copo. Então pense nisso. Nossa, eu tenho vivido uma vida boa sim. Deus tem me abençoado sim. Eu tenho sim a farinha, o azeite. Eu tenho a multiplicação na minha casa, porque nós temos. E que você seja grato todos os dias pela multiplicação que você tem na sua casa, porque Deus tem colocado algo sobre a sua vida. E que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, todos os dias, até o momento no qual Ele nos recolher daqui. E se ficar, se não formos todos arrebatados juntos, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Deus, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor irá fazer nas nossas vidas, porque o Senhor já fez muito. O Senhor nos deste a vida, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos abrido portas, o Senhor tem nos mantido de pé, o Senhor tem manifestado a sua graça sobre nós, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem feito coisas, no nome de Jesus Cristo, que nós nem sabemos que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem nos guardado quando saímos da rua, o Senhor tem protegido os nossos familiares, que nós não andamos muitas das vezes juntos, mas o Senhor tem guardado, tem acampado os seus anjos, o Senhor tem nos protegido, e nós te agradecemos por isso, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres, e estamos aqui diante da Tua presença. Ó Deus, nós somos gratos por tudo, e neste momento nós clamamos, ó Deus, pelos nossos irmãos lá em Angola. Nós pedimos a Ti que o Senhor coloque as Suas mãos poderosas sobre aquelas vidas. Ó Deus, nós, olhando para nós mesmos, talvez nós não podemos fazer nada, mas contigo nós podemos, nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor é Deus que faz multiplicar sobre as nossas vidas, e eu sei que o Senhor pode fazer multiplicar sobre a vida daquele povo, ó Pai, aquelas pessoas que precisam, assim como as meninas que têm passado por um momento de tribulações, de libertação. Ó Deus, que o Senhor venha ajudar os missionários que têm toda a noite trabalhado e lutado, Senhor amado Jesus querido, e mandado aqueles espíritos que têm agido na vida daquelas jovens, Senhor amado. Ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo eles, porque eles têm tido boa disposição de estar ali. Como disse aquela jovem, o pastor Bernardo não tem ganhado nada, já poderia ter desistido, mas está aqui conosco. Ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo, ó Deus, porque tudo, Senhor amado Jesus querido, que recebemos das Suas mãos, e muitas vezes nós não temos prata nem ouro para dar, mas o que nós temos é a Tua presença, e é isso que o Seu Filho tem dado naquele lugar, a Tua presença, Ele tem sido usado por Ti, que o Senhor continue abençoando, derramando a Tua graça sobre a vida deles, ó Deus, e de qual forma que o Senhor também, Jesus querido, faça acontecer nas nossas vidas aqui, para que venhamos poder ajudar do outro lado, ó Deus. Ó Pai, abençoe a vida de cada um dos Seus filhos que estão aqui nessa noite e que ouviram a Tua palavra, ó Deus. Eu tenho certeza que a Tua palavra tocou aos corações, Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor falou comigo, e eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não falei aqui algo para vocês. O obreiro Vanderlei estava aqui no dia que nós estávamos aqui. Ele estava mexendo aqui nas luzes. Ele chegou, o pastor estava aqui sentado e nós estávamos num vídeo chamada. E é um outro pastor, não é de Angola, é de Moçambique. Viu que a gente está trabalhando com o pessoal de Angola, mandou recado para nós, porque eu posto lá no grupo da igreja, e ele colocou assim: vocês podem nos ajudar também? Mas ele não estava pedindo dinheiro. Se você vê a igreja qual eles construíram uma igreja. Ele falou que é a sede deles, é uma igreja grande, eles construíram com os irmãos dele, e ele é jovem. Se ele tiver uns 21 anos, ele é jovem, e ele tem 3 igrejas, e a sede dele tem 300 pessoas, só a sede. Aí tem uma outra igreja que também, não sei se eu joguei na igreja, eu vou jogar no grupo da igreja, que eles estão batendo tambor e estão dançando. Eu acho que eu joguei no grupo da igreja, se eu não me engano. É de Moçambique, não é Angola. E ele falou assim: nós estamos precisando de Bíblias, e é muita Bíblia que nós precisamos. Ele falou: porque aqui não se tem Bíblia e nós precisamos. E aí o pastor falou assim: olha, nós estamos indo para Angola agora, então não temos como a gente fazer um trabalho agora para mandar para Moçambique, porque não se manda em Bíblia, porque fica caro, fica pesado, se manda em dinheiro. Mandamos para a nossa superintendente, a Ana Zilda. Ela falou assim: olha aí, Deus abrindo fronteiras. Então, o ano que vem pode ser que a gente vá
para Moçambique, e que a igreja de Moçambique também vai se aliar a nós. Olha, então eu olho assim, eu falo assim, Deus, o que eu não esperava, nada disso, mas o Senhor está fazendo acontecer. E eu olho de novo para mim, e eu falo, Deus, o que eu tenho? Não tem nada. 5 pães e 2 peixinhos, aí haverá multiplicação. Eu só tenho um pouco de farinha e o azeite, aí haverá multiplicação. Eu só tenho o azeite, mas eu sei que haverá a multiplicação. Amém? Então que você ore por esse, que há um novo projeto. E esse pastor ele liga todos os dias para o pastor. Eu falei, pastor, com medo da gente voltar atrás, né? Ele falou assim, eu conto com vocês. Ele quer Bíblias, irmãos. Bíblias. E nós temos. Sabe o que nós fazemos? Nós trazemos o celular para a igreja, mas a gente não traz a Bíblia. Nós não nos importamos. E o que eles querem é isso aqui. Bíblia. Porque haverá uma mudança em todas as Bíblias. Quem tem Bíblia agora, conserve a sua ou compre outra. Porque o diabo está trabalhando para isso. E às vezes a gente tem. E a gente não dá valor ao que tem. E ele falou assim, pastor, vocês não precisam nem vir agora. Ele falou, porque nós não temos mesmo como ir agora. Ele falou assim, mas desde que você mande as Bíblias para nós. Assim que chegar o dinheiro aqui, eu estou comprando e estou mandando a foto e os vídeos totalmente aí para vocês, porque são muitas pessoas. Então, irmãos, o que eu digo para você? Olhe para o Moçambique também, porque Moçambique com certeza vai entrar também para a história. Amém? O pastor não está aqui, porque ele está terminando a campanha hoje da pastora Bárbara. Tá? Mas na quarta-feira ele está aqui, a Débora vai estar dando um recado. Podemos sentar só um minutinho? Irmãos, eu vou falar uma coisa que eu disse na primeira reunião de jovens. Nós estávamos em 4 pessoas na sala da minha casa e eu disse assim, hoje nós somos 4 pessoas aqui, 4 jovens. Aí talvez você pode dizer, mas qual o sentido de fazer uma reunião com somente 4 jovens? Mas nada começa do grande. Uma estrutura, uma empresa, ela não começa já pronta ou já famosa, estourando. Tudo começa do pouco. Então se sinta privilegiado, porque hoje a igreja não está cheia, não está lotada. Mas hoje Deus está te fazendo de alicerce, para lá na frente você sustentar outras pessoas. Eu sou grata pela vida de uma pessoa que evangelizou a vida da minha avó, porque se não fosse por isso eu não estaria aqui. Porque através de uma pessoa que evangelizou a casa da minha avó, a minha mãe foi alcançada. E depois disso a minha mãe alcançou o meu pai, porque meu pai só está na igreja porque a minha mãe foi fazer uma visita na casa dele e o levou para a igreja. E graças a isso eu estou aqui hoje. Então você pode dizer, eu não sei como que eu vou fazer um evangelismo. Eu vou te contar um testemunho que eu escutei uma vez de um moço falando que uma menina, ela apareceu um dia num culto de jovens e ela entrou na igreja e perguntaram, quem te convidou? Ela falou assim, não, ninguém me convidou. Alguém postou o cartaz do culto na igreja e eu vi. E aquilo queimou no meu coração, eu peguei o endereço e vim, peguei o Uber e vim para cá. Então talvez uma simples postagem de um cartaz no seu Facebook, no seu Instagram, um simples convite, uma simples palavra, isso é evangelismo na vida de alguém. Alguém pode ser alcançado por isso. E também você pode estar ajudando. Nós já fizemos a campanha do sorvete esse ano, mas nós estamos fazendo de novo, porque ainda nós precisamos de recursos para levar para o pessoal de Angola. Então, você que pode, hoje nós não estamos com os bloquinhos, mas quarta-feira vai ser distribuído. Então, pegue o seu bloquinho, ajude a vender, é R$22 e vai ser entregue dia 17 de setembro, não é? Dia 23? É isso? 25. É R$22 o valor do sorvete, o bloquinho vai vir com 5 e vai ser entregue dia 20 do 5. 20 do 5 não, irmãos, perdão. É em outubro, é 20 do 12, então. É 10. Nossa, gente, perdão. É 20 do 9? Setembro é 9. Setembro é 9. Então 10. Então tá certo, tá direto.
Dia 20/10/2023, outubro, dia 20 de outubro, irmãos. Vai ser entregue o sorvete, tá? R$22. Então, irmãos, compra. Eu não tenho para quem vender, mas pelo menos compra um. Não fique de fora, porque isso é missões. Você falando, você ajudando, você comprando. Compra agora, irmãos. Até outubro você vai ter R$22. Eu creio que Deus vai te abençoar. Você vai passar na rua e vai achar, nossa, R$20, ó. Deus abençoe. Mas compre o sorvete, irmãos. Na quarta-feira nós vamos estar distribuindo os bloquinhos certinhos, 5 cada um. Então, o pessoal de missões tem um compromisso de fazer isso, amém? E quarta-feira, irmãos, o pastor anunciou na quarta-feira que vai ser dado início à campanha do vidro. Então, você que tem um vidro de palmito, aqueles vidros, né, transparente, tá, irmãos? Vidro de maionese, vidro transparente que você tem na sua casa, encha ele com água, tampa e traz. Vai ser 7 quarta-feiras. 7 quarta-feiras, vai ser iniciado quarta-feira agora. Então não deixe de vir e convide alguém. Eu lanço o desafio para você convidar alguém para estar aqui junto conosco nessa campanha, amém? E sábado às 19h30 tem encontro dos jovens. Dessa vez vai ser aqui na igreja, então você que é jovem, você que conhece algum jovem, tem um filho, um sobrinho, traga ele às 19h30 aqui na igreja no sábado, amém? E pessoal, hoje é o último dia para dar o nome para quem vai para Catanduva. Lembrando que domingo não vai ter culto aqui na igreja. Então você que quer ir, pastora, eu quero ir, mas eu não venho, não estou no grupo da igreja, mas eu quero ir. Passe o seu nome, seu CPF ou seu RG para a nossa secretária Silmara. Não deixe de ir, irmãos, porque a gente não vai ter culto aqui. Então eu convido a vocês a ir conosco junto para a nossa igreja sede em Catanduva, amém? E dia 3 de setembro nós temos o Partir do Pão, que é o nosso domingo da comunhão que a gente vai ter, porque a gente vai estar abençoando o pessoal do bairro. E dia 7 de setembro a gente tem o nosso evento missionário aqui com a Igreja Ecclesia Church do Rio de Janeiro e com a Igreja de Ribeirão Preto. Amém? Irmãos, talvez você fale assim, o que é o Partir do Pão? Nós estávamos fazendo o projeto de entregar a alimentação nos dias de quinta-feira. Depois nós passamos para o dia de quarta-feira. E aí, por o culto demorar, e as pessoas não são membros da igreja, eles aos poucos foram parando de vir no culto, porque o culto é mais demorado, porque aí ora por libertação e vai demorando mais um pouco. Então, o que nós resolvemos com o grupo de missões? Todo primeiro domingo do mês, isso é para toda igreja que quiser participar, porque você pode participar e pode nos ajudar. Todo primeiro domingo do mês, nós vamos vir aqui para a igreja, no horário mais ou menos de umas 6 horas da manhã. Nós vamos estar fazendo comida aqui no fundo da igreja, arroz, feijão, a carne, tudo nós vamos estar fazendo. E nós vamos almoçar aqui na igreja com o pessoal do bairro. Então nós vamos estar fazendo a nossa lição aqui no nosso bairro e nós vamos estar servindo os moradores do bairro. Então você que queira participar, ganhar almas para Cristo, então você está convidado para estar aqui, ajudar-nos a fazer comida e a servir as pessoas. E nós vamos almoçar aqui juntamente com eles. Então, nós vamos colocar mesas, cadeiras, nós vamos passar aqui amanhã cozinhando e depois almoçando com o pessoal. Vai ser bênção não só para eles, mas também para a sua vida, para a nossa vida. E nós vamos estar trabalhando para o reino. Amém? Então, esse é o partir do pão. Se alguém perguntar para mim, o que é esse partir do pão? Porque nós vamos estar dividindo aquilo que nós temos com as pessoas que não têm. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que faz a um dos pequeninos faz a mim. Então, que você venha trabalhar para o reino do Senhor. Então, todo primeiro domingo do mês, nós vamos estar aqui cozinhando para o pessoal, nós vamos passar avisando algumas pessoas que a gente já conhece, para estar aqui. E uma pessoa, você sabe, né? É que nem fuxico, você contou para uma, de repente, todo mundo sabendo, né? Então a gente com certeza vai começar com poucos, mas aí os poucos vai se multiplicando.
e isso é bênção para as nossas vidas. Amém? Agora, forte, pega agora, nós vamos encerrar o culto no nome de Jesus. Amém? Então, os recados foram dados. Irmãos, corrigindo o que eu falei, ali a data tá no bloquinho do primeiro sorvete que a gente fez. Então não é nem dia 20, irmão, porque dia 20 a pastora nem vai estar mais aqui, ela já vai ter que viajar. É dia 14 de outubro, que é o final de semana. Não, dia 7 de outubro, desculpa. É dia 14, né? Dia 7 de outubro tem. É, dia 14, é certo. Dia 14 de outubro, irmãos. Então, é porque o convite aqui, eu fui ver no celular, é dia 20 do. Tá certo, então eu li certo, dia 20 do 5. Só não raciocinei que já foi. Mas é dia 14 do 10, tá, irmãos? A retirada do sorvete. Amém. Levante suas mãos aos céus. Deus, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito, pelas nossas vidas. Eu peço a Ti que o Senhor leve cada um dos seus filhos debaixo das suas mãos potentes e poderosas, guardando e livrando de todo mal, dando a todos um sono reparador e amanhã um dia abençoado, um trabalho cheio da sua graça, guardando e livrando seus filhos de todo mal, e que o amor do Senhor Jesus Assim seja. e a graça do Senhor Assim seja. seja sobre cada um de vós, Assim seja. hoje e para todo sempre. Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo, vem Jesus, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Não saia sem cumprimentar o seu irmão, e você que não deu nome, faz assim, Silmara. Silmara lá atrás. Se você quiser ir para Catanduva, dê o nome para Silmara, senão você não pode ir, porque nós temos que passar amanhã para a prefeitura, tá bom?